todos os tempos. Essa que nós temos hoje. Olha, eu vou responder baseado. Depois de ontem, eu já assisti alguns vídeos de outros, né, outros meios de comunicação aí. E por um acaso essa pergunta aí apareceu nos outros lugares também, né? Porque todo mundo tá com essa impressão. É. Mas eu acho que nós já tivemos muitos times ruins de 2014 para cá. Nós tivemos muitos times ruins. Mas eu vou dizer uma coisa: 14, o time era ruim, o time dependia muito do Neymar, por exemplo. Daí, quando ele lesionou, acabou o time de uma forma assim absurda, né? Tomou Até aquela hoje, na goleada do verdade, caramba. isso. Até hoje, mas assim, ó, eu tenho a impressão que o time que foi convocado para a Copa de 2014 era mais dependente. Por exemplo, quando o Neymar foi expulso, não, foi lesionado lá em 2014, botaram alguém para substituir o Neymar. E esse alguém foi muito ruim. Mas assim, era ruim de longe, tipo, era o Bernard, O alegria nas Bernard. pernas. Ele Uhum. que jogava no Atlético, era quase um anão, cara. Não tem como, velho. Tu aceita um jogador baixinho assim, se ele for o Romário e ele jogar lá na frente, que ele não atrapalha ninguém e ainda faz os gols. Mas não, É. né? O cara era do meio de campo, pô, jogava ali, não tem como tu deixar um cara daquele tamanho ali. Aí, Uhum. de lá pra cá, o Brasil jogou bem porque o futebol sul-americano tava muito mal, então qualquer coisa que o Brasil jogasse servia. Então o Brasil se classificou em primeiro para a Copa, tanto de 2018 quanto de 2022, o Brasil se classificou em primeiro nas eliminatórias, mas o time não era bom. Nunca foi, né? De maneira nenhuma foi bom. Uhum. Mas em 2022 foi mais feio do que em 2018. Em 2018 eu acho que o Brasil ainda tinha capacidade de. Inclusive tem gente que reclama de um pênalti lá que o VAR não chamou, né? No jogo contra a Bélgica. Mas em 2022 não. Em 2022 aí já foi. Tava sofrido, perdeu um jogo na fase de grupo para um time africano. Então, assim, o Brasil estava mal em 2022 e mereceu aquela eliminação. Um milagre que não aconteceu antes. Mas, assim, eu acho que agora talvez não seja o pior time, porque é difícil dizer quem é o pior time. Mas Sim. posso estar enganado, mas deve ser uma das piores fases do Brasil. Ele está batendo seus recordes negativos, né? Primeira vez que perde numa eliminatória. Assim, essa informação ela é de assustar. Por quê? De assustar. Primeiro, que eu nem sabia que o Brasil nunca tinha perdido em casa numa eliminatória. Isso eu não sabia, Uhum. né? Mas agora estou sabendo e para que tinha que quebrar isso agora? É, pois Eu é, sei né? que tabu tá aí para ser quebrado, mas Imagina, eu acho que se eu não me engano, complicada a situação da seleção. o ano que começa acho que foi quando começou as eliminatórias, né? Óbvio, né? Não, na verdade é óbvio, porque se nunca perdeu, foi desde que começou, né? Mas o ano é 1954, se não me falha a memória. Imagina, desde 1954 não perdeu em casa. Isso dá, deixa eu pensar, fazer uma conta Roger Flores Ó, aqui ó agora. a grandeza dessa informação. É 60 e 54, cara, isso dá 60 e tantos anos. 69 anos. O ano que vem Imagina. completaria 70. Imagina, mas nós poderia ter completado 70 anos sem perder uma partida eliminatória em casa. Se não tivesse Eu perdido vou para a dizer a minha Argentina. opinião. Eu acredito que a gente tem realmente a pior seleção de todos os tempos. Tá? Uhum. Depende da formação que for a campo. Mas, no geral, se um treinador aí não descobrir um baita jogador possa substituir os que estão aí, eu acho que a esperança do Brasil vai esperar mais uns anos ainda. Uhum. E O essa Brasil não convoca... tem perspectiva de ser campeão do mundo assim. Se fosse com esse time, com essa convocação, não, mas eu digo, eu acho que o Brasil, ele sempre tem a seleção, tipo, tu olha todos os jogadores que tem do Brasil no mundo, né? No Brasil e fora do Brasil, né? Com certeza o Brasil tem jogadores melhores para convocar do que esses que foram convocados. Alguns são bem questionáveis, né? Daí né? Não tem nem muito o que dizer que é estranho, né? No mínimo estranho, né? Tem uns caras tão ruins que nem esse Emerson Royal ali. Para mim não tem nenhum cabimento um cara desse estar na seleção.
Não fez nada na seleção. Os caras estavam no Instagram, tinha uma comparação, né? Tinha gente que tinha chiado porque alguém tinha elegido o time titular de 2006 melhor do que a seleção atual. Aí o cara Hum, falou, tá bom, vocês estão achando que o titular não era, eu vou mostrar os reservas de 2006 pra vocês verem. Cara, o goleiro reserva de eu vi isso. 2006 era o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é melhor que qualquer goleiro que tenha vestido a camisa de seleção atualmente. Aí, É, o Rogério Ceni, eu não sabia, mas na informação eu descobri que o Rogério Ceni conseguiu a façanha de, como goleiro, ser eleito 12º melhor jogador do mundo em uma temporada jogando no Brasil. é. Isso sendo goleiro, cara. Isso é Sendo um goleiro, feito, né? tá louco. É um feito enorme, Sim. imagina. Então, assim, a seleção atual, se tu comparar ela com as seleções que foram campeãs do mundo, ou vamos ser mais benéfico, vamos colocar ela contra as que chegaram em finais, né? Porque o Brasil teve duas seleções que perderam finais. Se tu colocar com as que perderam finais, essa seleção aí não serve para ser reserva dela. É, Não tem como. é Pô, verdade. 98, por mais que o Brasil tenha perdido, a seleção era um pedaço de 94 e outro pedaço de 2002. Então, Uhum, quer dizer, era uma baita de uma seleção, tinha Dunga na seleção. Tá uhum. louco? Eu acho que tu Então, assim, pode não tem fazer como. É como tu. essa comparação. Tu pega de 2010. Eu acho que se tu pegar a seleção de 2010, não dá nada para essa daqui. E a de 2010, eu nem me lembro onde Eu é que tenho ficou. certeza que não. Não, mas a de 2010 perdeu na semifinal. Na Não foi nas semi? quartas, cara. Acho que Foi foi nas nas quartas, sim. quartas. Foi nas quartas, tá? Mas foi roubadão, hein? Foi roubado. O Brasil podia ter passado ali, velho. Uhum, O Brasil teve um gol mal anulado, que o Brasil fez o gol. Então, assim, mesmo o Brasil, esse gol que foi mal anulado seria o 2-0 o Brasil. Então, dificilmente a seleção da Holanda teria conseguido virar aquele jogo se nós tivesse feito 2-0. Então, uhum. aquela seleção era treinada pelo Dunga, tem gente que não gosta do Dunga, mas eu vou falar uma coisa. Aquela seleção foi o mais perto que nós chegamos de ganhar um título aí nos últimos tempos. É Foi a última verdade. vez que a gente tinha chance de ganhar alguma coisa. Porque assim, ó, a seleção tinha Kaká. Kaká jogava muito, cara. Kaká é o último brasileiro melhor do mundo até hoje. Tinha o Robinho, jogava pra caramba na época. Tu tinha uma zaga e as lateral que todo mundo confiava no time. O Júlio César era goleiro, estava numa fase melhor do que teve em 2014. Então, Uhum. assim, era uma seleção bem melhor do que essa seleção agora. Bem melhor. O Luiz Fabiano, que não foi um baita de um craque durante a carreira, mas foi um bom camisa 9. Foi. Naquela época ele estava jogando bem. Ele estava bem pra caramba, cara. Mas o Brasil tava show de bola, só que daí naquele jogo lá teve o gol anulado, teve um jogador expulso também, e daí acabou tomando a virada. O jogador expulso, inclusive, está em atividade até hoje, né? Que é o Felipe Melo. Felipe Melo. Bah. Mas tu vai pensar, né? Não, o Felipe Melo Felipe sempre foi Melo naquela pancador. época, né? Isso são 13 Não, anos pra tu ver, né? atrás. Tu tinha dois jogadores no time que gostavam de uma briga. É Felipe Melo e Luiz 13 Fabiano, né? anos. 13 anos atrás, o Felipe Melo em plena Felipe Melo e atividade, Luiz né? Fabiano gostavam. Não, e sim, Negócio. imagina naquela época ele devia estar muito bem, né? Porque bem novo pra caramba. Uhum. É, se eu não me... 2010, acho que não tinha o Adriano. Eu acho que 2010, eu acho que E, e 2010 o Kaká jogava ainda na seleção. sim, sim. O Kaká tava, só que ele foi pra Copa meio bagunçado. Ele tava meio lesionado. Meio que Deixa eu lesionado. dar uma olhada aqui. Seleção Brasileira 2010. É, eu lembro. Eu sei que alguns vão ver esse vídeo, o corte depois, ou quem tá vendo agora tá se perguntando. ah, eu botei essa foto aqui da seleção, mas ela é ilustrativa. Essa aqui não foi a última convocação, né? Até porque o Arthur tá ali. Não é- o Arthur tá Sim, ali, que é visivelmente que não tá jogando. Neymar tá lesionado, né? Neymar é o menos culpado dessa do Brasil que tá hoje. Ele que levava nas sim, costas, na minha opinião, ainda que o Diniz ganhou os dois primeiros jogos. Dá, dá para pôr na conta dele, eu acho. Dá para pôr na conta dele. sim. Ó, olha aqui, ó. Seleção Brasileira 2010 na zaga. Eu vou analisar só o setor defensivo, por quê? Porque eu acho que o grande problema da seleção atual é o setor defensivo. Meio de campo, talvez também, mas tipo assim,
A gente continua tendo bons atacantes, mas não estamos tendo bons finalizadores. A gente está tendo bom, a organização da jogada tá boa, mas não Fazedor tá de tendo aquela gol, né? pessoa que empurra para dentro. Mas mas assim, ó, em 2010 tu tinha o Thiago Silva, novinho ainda, né, começando a brilhar na Europa. O Lúcio, que vinha da Copa de 2002, quer dizer, era um baita de um jogador. O Juan, aquele que era do Flamengo e tal, depois jogou lá Uhum. na Roma, sei lá onde, que era um baita também, um Baita. bom jogador. Então, quer dizer, tu tinha uma defesa segura. É. E tu tinha nas laterais, tinha o Michel Bastos, tinha o Daniel Alves no começo da carreira, acho que o Gilberto era lateral também. Uma galerinha aqui. E no meio do Uhum. campo tu tinha Kaká, Gilberto Silva, que era bom pra caramba, Júlio Batista era bom, Kleberson era mais ou menos, o Ramires no começo de carreira, e o Felipe Melo pra quebrar todo mundo. Mas na frente daí tu tinha Robinho, Luiz Fabiano, Nilmar, aquele que era do Inter, Aquele do Inter. e o Grafite. O Grafite até hoje é comentarista, né, da Globo, eu acho. Uhum. Eu lembro do Essa foi a última Grafite seleção brasileira. quando ele tava no Santa Cruz ainda, eu me lembro dele jogando, acho que foi o último clube dele. O Santa, eu acho que eu não me lembro agora, eu acho que foi a última vez que o Santa Cruz estava na Série A, inclusive, quando ele jogava lá ainda. Foi o ano de Sim, aposentadoria né? dele Eles e ganharam, acho que ele foi artilheiro do Brasil, ou perto disso, foi quase artilheiro, se não me engano, do brasileiro de um time rebaixado, né? Pra tu ver que levava nas costas um pouco que dava, né? assim, ó, os cara começaram o brasileiro, chegaram a liderar o campeonato, depois foram rebaixados. Mas ele tava jogando bem ali. Mas assim, depois disso, cara, depois disso a seleção brasileira foi muito ruim. O problema é que em 2014 ela chegou embalada por causa do título da Copa das Confederações, né? Que ganhou da Hum, Espanha, daí a Espanha era o bicho Espanha. papão da época. Uhum. Aí, aí ficaram se achando. O Fred era um bom atacante, mas naquela Copa não jogou nada, nada, nada mesmo. Pô, Olhou de foi dali que camarote, né? virou o apelidado de Cone, né? Assistiu de dentro do campo. É, eu lembro nessa época esse meme Mas bombou na eu época. diria que esse. Alô, eu diria que essa é a pior fase da seleção brasileira. Pior momento. Pior. Uhum, Eu não vou dizer que é a pior seleção, porque toda convocação vem diferente. Né? uhum. Sim, e, tipo, na próxima convocação dá pra mudar já, né? Inclusive, na próxima convocação é possível que nem seja o Diniz o técnico. É possível isso. Inclusive, vou aproveitar agora É,